Bem-vindos, meninos. Hoje agora vai ser o dia da gente fechar e fixar aquilo que a gente aprendeu na última aula sobre a questão de relações proporcionais, seja diretamente ou indiretamente relacionadas. Vamos começar agora pelo primeiro exercício. A gente pode ver aqui que ela começou no Enem 2012. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, antes de mais nada, antes da gente até começar a virar uma coisa mais comum da gente fazer mais e mais e mais exercícios, é a lógica de como fazer exercícios. Então, antes de mais nada, eu quero trazer aqui para vocês que, de forma extremamente resumida, primeira coisa que eu quero que vocês façam é pegar os dados, peguem todos os dados possíveis que estão analisados naquele enunciado. Tipo, façam que nem eu fiz com o Enem aqui, que não é bem um dado, mas sublinhem, escrevam, façam qualquer coisa que vá ajudar vocês a conseguir separar em algum cantinho ali quais são os dados e o que a gente precisa se lembrar. Segunda coisa que eu quero que vocês façam, antes de mais nada, é esbocem. Ainda mais se for um exercício principalmente de mecânica, que seja também de elétrica ou mesmo de térmica. Agora talvez não seja tão necessário assim, mas qualquer outra questão. Assim, até agora, sempre que possível, tem qualquer dúvida do que está acontecendo na questão de física, faça um esboço. O desenho traz para a gente o que está acontecendo ali. Mostra para a gente de forma mais didática até de nós para nós mesmos o que está acontecendo. Nos faz nos perdermos menos ao que está acontecendo ali. E a gente consegue fazer a questão de forma mais tranquila. A terceira coisa que vocês precisam fazer para vocês conseguirem fazer uma boa questão é, com os dados que vocês têm e com o esboço que vocês têm, entenderem qual é o tipo de conteúdo, conceito que está passando ali. Qual é o tipo de dúvida, qual é o tipo de física, qual a matéria, qual o conceito, o que está acontecendo. O que a questão pede de conteúdo. Esse é o momento em que vocês têm que trazer as fórmulas. Esse é o momento em que vocês têm que trazer os tipos de conceitos que vocês conseguem pegar e puxar. Esse é o tipo de momento em que, analisando o esboço e todos os dados que eles já trouxeram, vocês começam a pensar, tá, ele está pedindo isso, isso e isso, ele quer desse tipo de física, ele quer este tipo de matéria e é por aqui que eu vou passar. É aí que você começa a traçar melhor quais são os caminhos que você vai passar para, enfim, você finalizar com o que eu vou chamar aqui de matematiquês. Conforme a gente vai conseguindo aprender melhor e melhor e melhor como fazer essas questões, a gente meio que vai já se acostumando e internalizando esse tipo de passo a passo. Mas eu peço muito para vocês, até se você tiver facilidade imensa com física, por favor, não subestimem, não passem para frente, não simplesmente apaguem isso da cabeça de vocês. Porque se vocês pularem o esboço que seja, vocês podem acabar se perdendo em algum pega que muitas vezes o Enem ama fazer, que a FUVEST ama fazer e que todos os vestibulares vão amar pegar vocês. Vamos finalmente aqui para a nossa primeira aulinha. Bom, vamos ler aqui primeiro. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade dessas culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Tá bom, vamos começar pelo seguinte. O que ele trouxe para a gente? Aqui no texto apenas uma pequena descrição sobre como máquinas cada vez mais pesadas, as máquinas andam cada vez mais pesadas, e a compactação do solo é um problema. Onde que a gente vai trazer isso? A gente, por sorte, consegue ver isso em todos os nossos enunciadinhos aqui.
Mas a primeira coisa que eu preciso que vocês pensem, assim que passar a palavra compactação, vem de pressão. A pressão vem da força sendo aplicada em uma determinada área. Isso a gente também vai ver mais em mecânica hidrostática. Mas eu preciso que vocês tenham um certo conhecimento mais básico de algumas coisas. Essa área aqui, por exemplo, vem uma força diferente. Se eu, por exemplo, empurro a minha própria mão nessa pequena areazinha A, com uma determinada força vinda do meu dedo, eu provoco uma certa pressão. E essa pressão vai vir por uma inflexão, uma pequena dobrazinha que a minha mão acaba fazendo. Se eu, por exemplo, pego uma faca e tento cortar algum material, alguma carne, a carne dá uma pequena dobrada e se corta, porque toda a força da faca é concentrada numa pequena areazinha que a lâmina da sua faca está aplicando ali. Então, quanto menor a área, maior a pressão por uma mesma força, no caso. Quanto menor a pressão, maior tem que ser a área. E é por isso, por exemplo, que você vai ver muitas vezes camas de pregos, por exemplo, em que, isso naqueles filmes e tudo, né? Em que algumas pessoas conseguem simplesmente deitar ali tranquilamente. Acontece que a pressão desses pequenos preguinhos, realmente, a área desses pequenos preguinhos sempre é muito pequena. Só pegar aqui a caneta. Estou trazendo para uma outra coisa só para tentar explicar de uma forma um pouquinho melhor também. Mas essa areazinha aqui é muito pequena. Muito pequena, muito pequena. Mas acontece que como você está somando a área de todos esses preguinhos para a mesma força sua, a força peso, então você simplesmente acaba distribuindo isso por toda essa área. Você acaba espalhando a sua força por toda essa área, fazendo com que aumente, pela soma de vários preguinhos, a área, diminuindo a pressão e fazendo com que esse tipo de pessoa não seja atravessado. Não teste isso em casa, pelo amor de Deus. Vamos para a parte de compactação. Um pneu, por exemplo, quando ele está passando pela terra, ele tem todo o peso dele, que eles mesmos falam, que está cada vez maior por causa do aumento da... Assim, principalmente por causa do aumento da quantidade de objetos sendo transportados e tudo, mas se você trouxer para essa fórmula aqui, você vai vendo que a força anda aumentando. Isso, por si só, já aumentaria a pressão, mesmo que a área do pneu seja a mesma. A área em contato com o chão, a área do pneu em contato com o chão é a mesma. Então, a relação entre pressão e força é de diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Dirprop. Vamos lá. Como fazer com que isso seja resolvido? Uma das formas de prevenir esse problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por mais... Vamos lá. Como que eu vou fazer com que a pressão diminua, então? O que eu preciso fazer para conseguir que, de acordo com essa relação que a gente acabou de ver, e eu estou apagando aqui para o negócio ficar um pouquinho mais limpo, claro. Como que a gente faz, então, para aquela relação ajudar, perdão, a pressão dar uma pequena diminuída? Vamos trazer aqui de novo. Pressão igual força pela área. Existem duas formas possíveis de diminuir a pressão. A primeira forma possível, ir pelo lado do diretamente proporcional entre a pressão e a força. Ou seja, para diminuir a pressão com uma mesma área, a gente precisa diminuir a força. Então, diminuir a sua mão empurrando a faca. Diminuir a minha força empurrando aqui a minha própria pele. Diminuir a quantidade de peso nesse carro empurrando esse pneu aí para dentro do solo.
E tem a segunda forma possível, que é para diminuir a pressão, você precisa aumentar a área de contato do pneu. Então coloque mais pneus, coloque mais contato, coloque um pneu cada vez mais largo, que consiga espalhar um pouco melhor essa força, essa mesma força, sem ter que diminuir a força. Bom, essas são duas formas possíveis. Vamos ver o que a questão vai falar. Eu posso substituir o pneu dos tratores por pneus mais largos. Legal, já falamos disso. E largo significaria que aumentaria a área, o que já é interessante. Largo aumentaria a área. Altos, estreitos e estreitos. Vamos começar pelo estreito. Estreito significa que diminuiria a área. E como a gente mesmo acabou de ver aqui, se você diminui a área, essa divisão aqui diminui, aumentando a pressão, fazendo o efeito de uma faca. Se você diminui a pressão, se você diminui a área, deixando cada vez mais próximo de uma faca, mais o pneu vai querer simplesmente perfurar o chão. E é isso que a gente está querendo prevenir. Então, estreitos não, estreitos não. Altos. A gente vê, pelo que a gente viu, de o que ele está cobrando, qual é a fórmula, qual é o tipo de conceito, pela pressão, sendo a força pela área, que não existe uma relação com a altura. A relação de altura com o pneu não vai nos trazer nada disso. Ele pode nos trazer alguma coisa futuramente sobre torque, sobre qualquer outra coisa, mas nada que tenha a ver com compactação do solo. Algo pode ser muito alto ou muito baixo, mas ter forças e áreas de contato diferentes. Então, não vai nos influenciar. Não existe proporção de altura com a pressão. As duas coisas não são interligadas. Próxima coisa, então. Mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. Exatamente o que a gente estava falando. Mais largos, aumentando a pressão do solo. Se você aumentar a pressão do solo, você compacta mais. Primeiro que isso já é uma coisa que o próprio enunciado disse que não quer. Importância de saber o que ele quer. Mas ele disse que não quer isso. E segundo, quanto maior a área, menor a pressão. E não quanto maior a área, maior a pressão. Porque essa divisão diminui. Quando você aumenta a área, quando você aumenta o pneu, ele perfura menos o chão. Então, letra C não. Chegamos à resposta, letra A. Entendido essa parte, vamos para a próxima questão. Questão número 2. Vamos lá, gente. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional, F, que a Terra exerce sobre qualquer satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado de r. Já colocando aqui do cantinho, significa que F é diretamente proporcional à massa, ou seja, quanto mais massa, mais força você vai sentir. Por isso que a gente fala que um objeto está mais pesado por ter mais massa, mas a verdade é que ele sofre mais força gravitacional. A massa é apenas uma característica daquele objeto, coisa que a gente vai ver mais na questão de mecânica. E que ele é inversamente proporcional à sua distância. Ou seja, quanto mais distante um objeto estiver do centro da Terra, menor vai ser a força gravitacional que ele está sentindo. A Lua, por exemplo, está em uma distância em que ele sente muito menos a força gravitacional do que a gente que está mais próximo aqui do centro da Terra. Mas vamos lá. No plano cartesiano, 3 satélites A, B, C são representados por um ponto, MR, em que o X seria a massa e o Y seria o raio, ou seja, a distância que ele tem do certo centro do outro objeto e qual que é o raio da sua órbita e tudo mais. Em que a gente vai ter esse aqui como, por exemplo, a Terra. Esse aqui seria, por exemplo, um dos raios do satélite, vamos dizer, o A, talvez. Ok, vamos lá.
Com base nas posições relativas dos pontos dos gráficos, deseja-se comparar a intensidade de FA, FB e FC, da força gravitacional que a Terra exerce em cada um deles. Qual que é a relação entre eles? Vamos lá. A gente já conseguiu, só nessa conversinha, pegar os dados, pegar esses dados aqui. Temos esses dados a separar aqui, em que a gente pode ter, por exemplo, da parte de análise gráfica, última aula que vai ter ainda dessa playlist. Nessa mesma massa, a gente tem que MA é igual a MC. E nesse mesma distância, e nesse mesmo ponto, a gente vai ter que o mesmo Rzinho, não sei como é que é um Mzinho, aqui o mesmo Rzinho, a gente tem a mesma distância para A e para B. Legal? Última coisa, a gente tem que a distância de C aqui é maior do que a distância de A e que a distância de B. C está aqui em cima, então tem que aumentar muito mais o raio para você chegar em C. E a massa de B não é igual, como eu quase escrevi aqui sem querer. A massa de B é muito maior do que a massa de A e de C. Vamos colocar isso aí, esses dados que a gente acabou de falar, em um esboço. O que eu tenho de esboço? Esse daqui é a Terra. A gente vai ter, primeiro, a posição dos satélites, que é a menor distância, que seria a de A e de B, ou seja, A está aqui, B está aqui. E por último, a maior distância, que seria C. C está aqui. Acontece que ainda tem esse último dado, que MB é o mais pesado de todos, e os outros são de massa igual. Tá, coletamos dados, fizemos esboço. Qual que é o tipo de conceito de física que a gente vai ter que trabalhar? Primeiro, análise de proporcionalidades. Para a gente saber qual que é maior que qual que está sofrendo mais o F, se o maior é o FA, FB ou FC, e qual que é igual ao que, a gente precisa conseguir entender da questão de proporcionalidades. E, por último, entender como que funciona essa relação, que a gente acabou de colocar aqui também. Quanto maior a massa, maior o F. Quanto maior a distância, menor o F, de forma quadrada. Porque ao invés de só ser inversamente proporcional de forma direta, é ao quadrado. Ou seja, quanto maior a distância, o quadrado dessa distância de menor que fica o F. Como assim? Ao invés de ser, como a gente geralmente colocou ali, que se você sei lá, multiplica A por 2, o B vai ser dividido por 2, como é o que acontecia no comum que a gente estava mexendo da última vez, o B, no caso aqui, vai ser dividido pelo quadrado. No nosso caso aqui, para a gente trazer para um exemplo um pouquinho mais prático e menos bagunçado, vamos dizer que quanto maior vai ser essa distância, por exemplo, se você aumentar a distância duplicada, ela vai para o quadrado que está aqui. Ela vai para esse quadradinho que está aqui, ó. E esse 2 vira 4. Ou esse vezes 3 vira dividido por 9, porque 3 vezes 3 dá 9, ou 2 vezes 2 dá 4. Se você fizer a mesma coisa, vai para o outro. Não é dividido por 3, não é multiplicar, ou não é dividido por 2. É pelo quadrado dele. Enfim. Nosso foco principal não é esse, mas eu tenho que dar essas reforçadas, claro, mais didáticas. O que eu quero trazer para vocês de principal é o seguinte. Olha, vamos descobrir qual que é a relação entre, por exemplo, o FA
e o FC. Vamos lá. Qual que é a questão? A fórmula em si é F é igual a constante para independente de qual satélite que tiver ali no local, a massa e a distância ao quadrado. Se a massa de ambos é igual e a constante é igual, a única coisa que faz diferença aqui para alterar a força vai ser a distância. Como RC é maior do que RA, como a distância de A é muito menor, o raio de A é muito menor do que o raio de C, isso significa que a força de C é muito, muito, muito menor, inversamente proporcional, né? Do que a força de A. Já temos aqui a nossa primeira relação. Inclusive, eu vou trazer aqui já para a gente ver onde que a gente pode matar. Ó, força de C é maior do que A, isso aqui tá certo. Força de C maior do que a A? Não, a gente acabou de ver que não é isso. Força de C maior do que a A? Que tá maior aqui? Não. Força de C maior do que a A? Não. Força de C igual a A? Não. Já matamos aqui. Mas vamos continuar um pouquinho mais. Força de B. Qual que é a relação de força de B com a força de A? Vamos ver se é isso daqui mesmo. Vamos ver se está certo isso aqui mesmo e eu só não me nem em algum lugar ou o que seja. E até para a gente poder ensinar um pouco mais. Força, de novo, é a relação dessa constante da massa e pela distância ao quadrado. A gente viu aqui que a distância de A e do B para o centro da Terra é o mesmo. Então isso aqui não vai fazer diferença para a gente. Isso também não. São os constantes, são o mesmo número. Ele não vai mudar. O que muda de um para o outro é a relação das massas. Quanto maior a massa, maior a força. Então, se MB é maior do que MA, a força de B tem que ser maior do que a força de A. Tá certo isso? Tá certo isso. Letra E, meninos. Com isso, fechamos os exercícios de hoje. Tentei espalhar um pouco mais os conceitos, explicar detalhadamente. Por favor, qualquer dúvida. Tentei fazer um passo a passo até um pouquinho mais passo a passo mesmo para conseguir mostrar para vocês como fazer questões, que é justamente com essa primeira parte. Qualquer dúvida, por favor, entre nos comentários, falem comigo, entrem no direct. Beijinhos, fiquem bem.